Você acha que genética e meio ambiente estão relacionados? Eu acho que sim, porque a genética ela estuda o genótipo, né, dos seres, a composição genética deles. E eu acho que isso mostra como é que os seres se comportam com a natureza, como é que a natureza interfere no crescimento, no desenvolvimento desses seres, na reprodução e etc. Sim, eu acho que genética e meio ambiente estão relacionados, só que eu não sei explicar como não. Eu acho que o material genético está relacionado com o meio ambiente, porque uma evolução do material genético, que na verdade é a evolução dos seres, vai mudando o meio ambiente ao redor deles. A genética está fortemente ligada ao meio ambiente. Isso pode ser observado em vários exemplos. Um dos mais comuns é a radiação solar. Ficou confuso? Espera aí que a gente vai explicar essa história direitinho. Para isso, vamos começar com o básico e entender o que é essa tal de radiação. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a radiação é definida como ondas eletromagnéticas ou como partículas que se propagam com determinadas velocidades. Contém energia, carga elétrica e magnética e podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos criados pelo homem. Tá achando complicado de imaginar? Mas é exatamente isso que o Sol faz o tempo todo, emite radiação. Então o Sol produz 3 tipos de radiação, sendo elas a infravermelho, responsável por aquecer o nosso planeta, a luz visível, que te permite enxergar tudo ao seu redor, e a ultravioleta, também conhecida como UV, indispensável para a produção de vitamina D. Já deu para perceber que esses 3 tipos de radiação são indispensáveis para a vida no planeta, mas vamos focar um pouco na radiação ultravioleta, mais especificamente UVB. Como já foi comentado, a radiação UVB promove a síntese de vitamina D nos vertebrados. Mas peraí, para que serve essa vitamina? A vitamina D está envolvida em diversos eventos celulares, inclusive na regulação de processos como a multiplicação e diferenciação celular, que lhe atribui um papel anticancerígeno. Segundo uma pesquisa realizada na Universidade de Brasília, a vitamina D tem mais de 900 genes alvos potenciais, o que representa 3% do genoma humano. Ou seja, a radiação ativa a produção de vitamina D, que pode influenciar em uma série enorme de genes. Viu só a genética aparecendo na história? Mas nem tudo são flores em se tratando de radiação solar. Ela também pode provocar efeitos danosos nos organismos. Isso acontece pela capacidade que ela tem de excitar elétrons dos átomos dos corpos. Para entender como essa excitação de elétrons promove uma mudança nas moléculas, vamos voltar na genética e falar um pouco de DNA. O DNA é composto por 2 fitas reverso complementares em dupla hélice, formadas por inúmeras unidades de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, por sua vez, são formados por uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas podem ser adenina, guanina, timina e citosina. Elas formam sequências específicas no DNA, como a mostrada, sendo que a sequência de uma fita, como já foi dito, é complementar à sequência da outra. Assim, se em um determinado ponto de uma fita existe uma adenina, na fita complementar encontraremos uma timina. E caso a fita apresente num ponto uma guanina, a outra fita apresentará uma citosina na mesma posição. São justamente essas sequências de bases encontradas no DNA as responsáveis por carregar a informação gênica que possibilita que as células expressem corretamente suas proteínas. Afinal, o DNA contém a informação para a produção de cada uma. Deu para entender que sem o material genético, as células e os próprios organismos não conseguem funcionar direito. Por isso, é imprescindível que elas, ao passarem por seus ciclos de divisão, garantam que as células filhas carreguem consigo seu material genético e, portanto, suas próprias informações. Isso é possível por meio da replicação gênica, que envolve uma série de eventos e mecanismos celulares que não apenas promovem a duplicação do DNA, como também fazem a verificação e o reparo de eventuais erros no processo. A DNA polimerase 1, por exemplo, é uma enzima responsável por fazer esse check-up, passando por regiões já duplicadas e, em caso de erro, promovendo a retirada da sequência incorreta e o recrutamento da correta, de forma a consertar a ordem e o posicionamento. Agora que
revisou as principais características do material genético, vamos finalmente entender como a ação da radiação nos nucleotídeos interfere no DNA. Como você está vendo nesse exemplo, pode ocorrer de duas timinas serem adjacentes em uma das fitas. Nesse caso, a radiação UV que incide sobre o material genético quando o organismo fica excessivamente exposto à luz solar pode atingir essas timinas adjacentes, excitando os elétrons da dupla ligação de seus anéis e promovendo a formação de uma ligação covalente entre elas. Esses dímeros de timina que se formam bloqueiam a replicação do DNA na região, fazendo com que pedaços da fita, ou seja, informações gênicas, não sejam sintetizadas e, consequentemente, não expressem suas características. O DNA tem um mecanismo de reparo desses erros, como explicado anteriormente, mas pode ocorrer de uma exposição prolongada a esses raios e induzir a formação de um número muito grande de dímeros, fazendo com que a maquinaria da célula perca a capacidade de lidar com o problema. Quando isso ocorre, a saída do organismo é a morte celular, também conhecida como apoptose. Quer um exemplo claro do que foi explicado? Sabe quando você vai à praia e depois de um tempo que você tomou sol, começa a descascar? Então, essa parte da sua pele que sai, na realidade, são suas células, que afetadas pela radiação UV, morrem para evitar que os genes alterados sejam replicados. Além de provocar a apoptose das células, a radiação UV pode resultar no tão temido câncer de pele. As células possuem alguns genes, como o P53 e os oncogenes, responsáveis pela expressão de proteínas que regulam sua divisão. A incidência exagerada da luz solar pode provocar o bloqueio desses genes, e as células afetadas acabam por se dividir sem controle, dando origem a um tumor. Quer dizer então que tomar sol na praia não faz tão bem como imaginávamos? Mais ou menos isso. Mas se acalme, nem tudo está perdido. Suas células têm um mecanismo de proteção que auxilia para evitar toda essa complicação. A melanina é um pigmento produzido pela pele responsável por, dentre outros, absorver os raios UV, evitando que eles atinjam o núcleo celular, ou seja, o DNA. Para isso, quando a pele está exposta à radiação UV, a melanina se move e forma uma proteção em torno do núcleo, como uma espécie de guarda-chuva. A quantidade de melanina que o indivíduo produz também é responsável por designar seu tom de pele. Mais melanina, pele mais escura. Menos melanina, pele mais clara. E essa é a razão pela qual indivíduos de cor de pele escura apresentam maior resistência à incidência solar do que indivíduos de cor de pele clara, se adaptando melhor a ambientes em que essa incidência é alta e apresentando menor frequência de casos de câncer causado pela radiação ultravioleta. Além dos próprios mecanismos desenvolvidos pelo organismo, os filtros solares também auxiliam na proteção da pele à exposição UV, porque representam um bloqueio extra a esses raios solares. A melanina é tão essencial para a proteção solar que existem algumas espécies de peixes e artrópodes adaptados a viver em cavernas que não podem nem sonhar em se expor a esses raios. Isso porque eles não produzem os genes que promovem a pigmentação da pele e, portanto, não produzem melanina. Pois bem, você já deve ter ouvido que tudo em excesso faz mal. E no caso da radiação UV, isso é bem verdade. Apesar da radiação trazer alguns benefícios, como que foi citado sobre a vitamina D, a exposição em excesso pode trazer vários prejuízos. Um fator que pode agravar os possíveis efeitos negativos da radiação UV são os buracos da camada de ozônio. A camada de ozônio se encontra na estratosfera da Terra, mais ou menos a 25 km acima da superfície. Essa camada, como o próprio nome diz, contém ozônio, que absorve grande parte dos raios UV que chegam do Sol. Acontece que há algumas décadas, cientistas descobriram que existem esses buracos na camada, que promovem a entrada de maior quantidade de raios UV na Terra. Esses buracos são gerados por clorofluorcarbonos, também chamados de CFC, presentes em aerosóis e equipamentos de refrigeração. Esses CFCs, liberados na atmosfera, em contato com raios UV, degradam o ozônio e geram todos esses buracos. A história é mais ou menos assim. Quanto mais moléculas de CFC são liberadas, mais buracos na camada de ozônio são criados. Quanto mais buracos são criados, mais raios UV entram na Terra. Quanto mais esses raios UV interagem com os CFCs que já existem e são constantemente liberados, mais buracos são formados. Consequentemente, quanto mais raios UV entram na Terra, maior a chance de todos esses efeitos negativos que foram citados nesse vídeo serem ampliados e, por assim dizer, maior a chance do DNA ser atingido. A vida é muito bem organizada, de forma que cada ação tem um efeito e tudo permanece interligado nos ecossistemas. A genética e o meio ambiente representam parte dessa conexão.
O que afeta um gera consequências no outro, e vice-versa. Esses dois pontos, ligados a outros inúmeros fatores, geram, enfim, a complexidade e a beleza que proporcionam as diversas vidas nesse planeta.